Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Acompanhe-nos em @ElixirEmFoco no Twitter e em elixiremfoco.github.io. Olá, eu sou Adolfo Neto e estou aqui com a equipe do Elixir em Foco. Hermínio? Oi, tudo bem? Matheus? E aí, pessoal, sou o Matheus e queria dizer se seu código funciona, parabéns, ele é funcional. Beleza. E Cristine? Olá, pessoal. Olá, Castilho. Quanto tempo? E este é o episódio 1 do podcast Elixir em Foco. O tema desta temporada é Elixir em Produção. E hoje vamos entrevistar Pedro Castilho, que é CTO da Comadre. Tudo bem, Pedro? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo ótimo. Meu nome é Pedro Castilho, como vocês falaram, eu sou o CTO da Comadre. A Comadre é uma fintech que tem o objetivo de levar a experiência de um banco digital às pessoas desbancarizadas do Brasil, em especial às diaristas. E a gente construiu o back-end inteiro da Comadre em Elixir. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como foi a experiência da gente, por que a gente fez essa escolha, basicamente sobre isso. Castilho, pode me falar como vocês usam Elixir na Comadre? Então, todo o sistema back-end da gente é construído em Elixir. A gente usa o Phoenix para isso. No momento, até agora, assim, o sistema da Comadre ele é monolítico. Então, a gente usa o Elixir na Comadre realmente para fazer toda a construção desse sistema back-end, para tudo, na verdade, relacionado com o back-end. Inclusive, uma coisa que acontece muito quando você trabalha com um sistema back-end de uma empresa de produto, assim, é que você acaba tendo que, por exemplo, lidar com questões como tarefas periódicas. Assim, periodicamente você precisa percorrer o banco e realizar alguma tarefa. Normalmente, em outras empresas que eu já trabalhei, a gente fazia isso usando alguma coisa como o AWS Lambda, sabe? Que você pode criar uma função serverless ali e você meio que agendar uma execução periódica dessa função. Já com o Elixir é bem interessante, porque, por exemplo, a gente construiu um módulo de tarefas que roda dentro do próprio back-end. Então, a gente tem um scheduler ali implementado no próprio back, que faz essas tarefas periódicas dentro do back-end, o que é bem interessante para a gente, porque simplifica muito a infraestrutura que a gente tem que manter. Tá? Então, assim, tudo que está relacionado com o back-end da gente está sendo feito usando o Elixir. Interessante. E, além dessa vantagem de tarefas periódicas, quais seriam as principais vantagens de usar o Elixir como back-end? Acho que, assim, uma vantagem que eu vejo muito como relevante é que o Elixir permite muito que a gente faça o back-end de uma forma que a gente tem menos preocupações, eu acho, do que a gente teria com outras plataformas. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, com outras plataformas é que você acaba tendo que lidar com muito estado implícito na sua aplicação. Como o Elixir ele é completamente baseado em você construir as coisas em cima de imutabilidade, isso dá muita garantia de que a gente não vai ter nenhum erro causado por causa de problemas de estado, de coisas persistidas indevidamente. Assim, obviamente, a gente ainda pode ter isso por causa do banco de dados, mas até em relação ao banco de dados, a gente toma uma abordagem, de certa forma, baseada em imutabilidade para evitar esse tipo de questão. Acho que uma outra vantagem bastante grande é a questão de que a gente atinge uma concorrência de I/O muito grande, muito facilmente, o que é bastante importante no momento em que a gente trabalha com serviço web, porque a gente quer poder lidar com dezenas de milhares de pessoas, eventualmente, fazendo pedido na API da gente simultaneamente. E com o Elixir isso é muito livre de esforço, porque por causa da BIM, a gente consegue lançar uma quantidade muito grande de processos paralelos. Isso também significa que a gente não precisa se preocupar com uma série de questões que a gente poderia ter que se preocupar com outros frameworks, por exemplo. Por exemplo, por causa da arquitetura do Phoenix, cada pedido que a gente recebe, ele roda de forma completamente independente e isolada de outras coisas que estejam acontecendo simultaneamente. Então, não tem um risco, por exemplo, de um problema no servidor da gente derrubar alguma coisa que poderia estar completamente não relacionada, mas que precisaria continuar funcionando ali. Então, acaba acontecendo uma questão de que, com outras linguagens de programação, a gente teria que investir um certo esforço arquitetural, vamos colocar assim, em garantir que problemas na nossa API não derrubassem coisas não relacionadas, se a gente escolhesse rodar isso como um monolito, como a gente está fazendo com o Elixir agora. Com o Elixir, a gente tem uma vantagem que em alguns sistemas você acaba tendo que ou fazer
ou você acaba tendo que ter uma preocupação com concorrência muito maior. Alguns frameworks vão tentar automatizar isso para você, mas ainda assim acaba não sendo tão simples quanto com o Elixir. E também tem a questão de que a gente ganha esse isolamento de graça e, de certa forma, a gente tem certas vantagens que com outras linguagens você acaba tendo que recorrer a, por exemplo, microserviços para você ter. Interessante. Então, tipo, basicamente o Elixir brilhando não só o Elixir, mas principalmente a Beam, na verdade, brilhando no seu habitat natural. Certeza. Isso é maneiro. Exatamente. Pedro, como é que foi a reação dos times da Comadre quando vocês decidiram? Em primeiro lugar, eu queria saber, foi você que tomou a decisão? Foi uma equipe que tomou a decisão em adotar Elixir? E se foi você, como é que foi a reação dos times da Comadre quando vocês decidiram adotar Elixir? Na verdade, a decisão arquitetural de qual linguagem a gente usaria para construir esse sistema foi uma decisão que eu e o meu gerente de engenharia tomamos juntos. A gente discutiu bastante tempo, na verdade. Então, teve um processo aí, na verdade, em que a gente meio que levantou um pouco os requisitos que esse sistema teria e a gente conversou bastante sobre quais linguagens a gente gostaria de usar, quais linguagens a gente acharia interessantes, quais a gente acharia que teriam problemas para a gente, quais a gente acharia que já teria soluções assim que a gente poderia aproveitar. E a gente acabou gerando assim uma lista de soluções que a gente pensava que poderiam cobrir bem o caso de uso da gente. Aí, dentro dessa lista, a gente começou a fazer um processo de eliminação, em que, tipo, a gente começa... Porque a lista inicial, a gente construiu ela de uma forma bem informal, era mais coisas que a gente pensava que poderiam ser legais, que a gente gostaria de usar e que a gente achava que não geraria nenhum problema pra gente, e que a gente achava que teria ferramentas já prontas para resolver problemas que a gente sabia que a gente encontraria. Uma vez que a gente concluiu essa lista inicial, a gente começou um processo de aprofundar mais em cada linguagem da lista, conversar com pessoas que já tinham usado essas linguagens da lista, entender melhor vantagens e desvantagens de usar cada uma. E no final a gente acabou chegando em uma lista de 3 linguagens que a gente pensou em usar, que a gente acabou, dentre essas, escolhendo, de fato, prosseguir com o Elixir. Esse processo, assim, fomos nós dois que escolhemos, porque a Comadre passou por um momento muito de transição. Na verdade, a gente trabalhava com modelos de negócios diferentes. E nessa transição de modelos de negócios, a gente viu que, indo para esse lado de fintech, a gente teria que construir um sistema que fosse muito escalável e muito robusto. Então, a gente realmente sentou muito para conversar sobre isso e escolher a base, digamos assim, desse sistema. A gente não teve tanta questão assim de, por exemplo, sei lá, de qual seria a reação da equipe, porque assim, as pessoas que a gente tinha na época, que ainda estão com a gente até hoje, elas meio que, assim, a reação no geral foi de empolgação, porque a gente já estava há um bom tempo trabalhando com um sistema antes, que ele era em Python, só que esse sistema, e não por falha de ninguém envolvido, tá? Porque foi um sistema desenvolvido em circunstâncias diferentes, que foram circunstâncias bem complicadas, e era um sistema com vários problemas que não eram muito simples de lidar. Então, meio que todo mundo estava aliviado e simplesmente está indo para alguma coisa nova. Que esse sistema ele era em Python, que era o back-end legado da gente. Então, dá para dizer que a equipe ficou aliviada mais em parte pela questão de, vamos fazer uma reengenharia do que a gente está fazendo, do que propriamente porque vamos para Elixir, que é uma linguagem nova, isso é interessante. As pessoas que estavam na equipe na época, inclusive, não conheciam muito o Elixir. A gente chegou e apresentou isso para a equipe, ensinou a equipe a usar. Assim, eu diria que o alívio aí foi mais por a gente ter deixado de lado o legado que era cheio de problemas e meio que ter uma oportunidade de não cometer os mesmos erros novamente. E Castilho, você falou bastante sobre as vantagens, mas quais são as principais dificuldades na adoção do Elixir? Cara, eu vou colocar em primeiro lugar que a gente está sentindo bem poucas dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade, entre aspas, acaba sendo um pouco de ensinar as pessoas que já estão mais acostumadas muito com as linguagens imperativas a pensarem um pouco mais da forma do Elixir. Só que a questão acaba sendo que o Elixir é uma linguagem que ela já te empurra tanto, sabe, para as boas práticas e ela simplifica tanto algumas coisas. Por exemplo, existem outras linguagens funcionais em que acaba que você precisa pensar muito mais em recursão diretamente. Eu acho que no Elixir acaba que 90% dos casos você consegue resolver só encadeando funções da biblioteca enum.
Então, acaba assim que os padrões corretos para você programar em Elixir, eles estão muito à mão, eles estão muito fáceis. Eu acho que isso é uma grande vitória do design da linguagem. Até o que a gente falou um pouco antes, de que assim, muitas das vantagens que a gente tem, na verdade, são da BIM brilhando onde ela foi feita para brilhar, que eu concordo muito com isso. Por outro lado, eu acho que as vantagens que a gente tem pelo Elixir em si são muito do design da linguagem, empurrar você para os padrões certos, mesmo que você não seja uma pessoa com tanta experiência assim. Eu, pessoalmente, acho que tem sido muito acessível para o pessoal. Tá, mas dito tudo isso até agora, e se por um acaso você pudesse voltar no tempo, você optaria ainda por utilizar Elixir ou iria escolher uma outra tecnologia ou uma outra abordagem? Não, com toda certeza eu teria optado por Elixir. Eu acho que foi uma opção muito correta da parte da gente e eu até agora acho que assim, a gente só está vendo vantagens por ter escolhido o Elixir. Eu acho que, na verdade, está sendo inclusive melhor do que eu esperava. Porque eu admito que eu sou uma pessoa assim, que o meu background ele é mais nas linguagens funcionais tipadas do que nas linguagens funcionais dinâmicas. Então, eu tinha um certo receio, eu até dizer, em relação a usar uma linguagem dinâmica para um projeto de grande escala. Mas acaba que o ecossistema de testes no Elixir é maduro o suficiente e eu acho que a forma de estruturar código no Elixir é simples o suficiente que a maioria dos problemas que eu sinto que teria estão sendo contornados. Entendi. Tipo, só por curiosidade, quais seriam as outras duas opções de linguagens, no caso? As outras duas opções que a gente acabou fechando para a gente usar eram Rust e Clojure. Hoje, se você fosse comparar Elixir com essas duas, o que você acha que pesou na decisão por Elixir? Acho que assim, em relação ao Rust, a gente gostava muito da ideia de usar, mas a curva de aprendizado do Rust é bem mais complicada e a gente via que assim, as vantagens que a gente teria com o Rust, que eram especialmente em relação à questão de performance, elas não eram grandes o suficiente para justificar a curva de aprendizagem maior que a gente teria. A gente tinha uma preocupação muito grande com, vamos estar usando uma linguagem que não é tão comum no mercado assim. A gente tem que ter uma preocupação muito grande de que não seja uma coisa de que a nossa equipe vai ficar sofrendo para aprender. Então, a preocupação da gente com o Rust foi justamente essa, de que a gente estaria escolhendo uma coisa que teria uma barreira de aprendizado muito grande para quem entrasse. E o que acabou meio que fechando essa decisão pelo Rust foi que a gente viu que, na verdade, se a gente tiver algum ponto do sistema que a gente realmente precise desse boost de performance, a gente consegue implementar uma NF em Rust, por exemplo, e chamar isso a partir do Elixir. Inclusive, tem ferramental para você implementar NFs em Rust e você fazer isso de uma forma que você consegue, dentro de certos limites que não são tão limitantes assim, ter a garantia de que seu NF não vai explodir. Então, acho que a gente viu que a gente conseguiria ter as vantagens sem ter a desvantagem que seria a curva de aprendizado mais complicada. Já em relação ao Clojure, a decisão que a gente acabou tomando acabou sendo mais por uma questão pragmática de que eu tinha mais experiência assim, passada com Elixir do que com Clojure. Eu já tinha dado uma olhada em Elixir no passado e, especialmente, acho que a vantagem no modelo de paralelismo do Elixir, que eu acho muito mais simples. O Clojure ele implementa um modelo de paralelismo ali baseado em CSP, semelhante ao do Go, que eu acho que não escala tão bem quanto o do Elixir. Não no sentido de performance de nenhuma forma, a performance dá para você conseguir que fique tão boa quanto, mas de simplicidade. Eu acho que a ideia do Elixir de que os processos não compartilham absolutamente nada e você não tem nenhum modelo de sincronização, ao contrário do Go e do Clojure, que tem um modelo de sincronização por filas ali, acaba sendo uma coisa que dá muita vantagem para o Elixir na hora de você pensar no modelo de paralelismo. Então, a partir disso, se eu sou um desenvolvedor Elixir, por acaso a Comadre está contratando, tem pretensão de contratar? A gente não está contratando no momento, tá? Porque a gente está nessa fase muito agora de construir aceleradamente o nosso produto e tem alguns pontos do nosso fluxo de desenvolvimento que a gente ainda está, vamos colocar assim, tirando as pontas afiadas ali do fluxo e meio que tentando iterar muito rápido em cima desse modelo inicial.
A ideia da gente é que quando as coisas estiverem fluindo um pouquinho melhor nesse fluxo de desenvolvimento e a gente tiver mais certeza de alguns pontos, a gente deve abrir várias vagas, na verdade, e pode ter certeza que a comunidade Elixir inteira vai ficar sabendo assim que a gente abrir. Muito bom. Eu entendo essa parte porque, sim, claro, tem os pesos diferentes, né? Mas no meu estágio, por exemplo, a gente também está começando o produto e está fazendo com o Elixir, no caso o Phoenix, e a gente está nesse momento também tentando tipo, desenvolver o mais rápido possível dentro do possível e não generalizar tanto a abertura de vagas e enfim, né? Uma coisa que eu acho muito importante, assim, que até assim, é um ponto que não tem nem nada a ver com Elixir especificamente, mas especialmente gente que, de alguma forma, faz gestão de desenvolvimento de software, entender que nem sempre você colocar mais gente vai acelerar o seu processo de desenvolvimento. As pessoas que entram têm um certo ramp-up ali que, se você não for cuidadoso, pode consumir todo o seu tempo ali de desenvolvimento. Você pode acabar gastando isso resolvendo problemas de comunicação entre as pessoas. Então, o momento em que a gente está, então, o momento que a gente está agora, ele é muito mais assim, da gente garantir que quem for entrar agora vai ter uma experiência boa, que a gente consegue dar esse aprendizado para quem for entrar agora e que a gente vai ter todos os insumos necessários para dar uma experiência boa. Mas acredito que, assim, mais para metade do ano a gente deve estar abrindo bastante vaga. Maneiro. Já que você falou sobre comunidade, o que você sente falta na comunidade brasileira de Elixir? Quais seriam as suas sugestões para a comunidade em geral? Cara, essa é uma pergunta difícil. Vamos ver. Eu acho que, assim, a comunidade brasileira de Elixir, para uma comunidade, tipo, nascente, de certa forma, ela é uma comunidade relativamente madura. Eu acho que agora está em um momento mais de consolidação do que de formação. Então é a hora de formar eventos, assim, do pessoal começar a fazer blogs, canais, começar a realmente criar conteúdo e começar a transformar a comunidade, que agora é meio que um monte de gente conversando e trocando ideia sobre a linguagem, em uma coisa mais estruturada. No final, eu diria que é isso, que falta estrutura, de verdade. E estrutura é uma coisa que só vai se criar realmente se as pessoas pararem para investir tempo em construir essa estrutura. Adolfo tá aí tentando. Estou aqui dando apoio moral e outras formas, se for possível. Maravilha. Hermínio. Castilho, sabemos que ocupar um cargo, uma cadeira de CTO, não é só desenvolver, não é só olhar para o seu software, não é só olhar para a parte de projetos em si, né, também, mas como você mantém a saúde das pessoas que você está fazendo essa gestão, como é que você ajuda as pessoas a atingir o próximo passo da carreira como profissional, né, fazer com que ela consiga evoluir ali profissionalmente, né? Quais são as dicas, a maneira que você geralmente costuma utilizar aí para essas abordagens, identificar esses lapsos e ajudar a pessoa a conseguir evoluir mais rapidamente, né? Eu diria até que ser CTO é muito menos sobre desenvolver do que sobre as pessoas com quem você trabalha. Eu, pessoalmente, eu fico muito mais num papel de guiar o desenvolvimento atualmente do que de realmente participar do desenvolvimento. Embora, como a gente é uma startup relativamente em fase inicial, eu ainda acabe participando muito mais do desenvolvimento do que, por exemplo, o CTO de uma startup já mais consolidada participaria. Eu não considero que esse seja meu papel principal. Meu papel principal é estar orientando as pessoas. Em termos disso, eu diria que, assim, o mais importante de tudo é você entender qual é o objetivo de cada pessoa. Então, eu tento fazer um trabalho muito grande de conversar com todo mundo do meu time, entender o que cada pessoa ali quer, qual é o objetivo de cada pessoa, onde ela está tentando chegar. A partir daí, a gente tenta construir um plano para aquela pessoa, baseado em, ok, você está aqui agora, essas são as coisas que a empresa precisa que sejam feitas, essas são as coisas que podem acontecer e esse é o lugar onde precisamos chegar e aqui onde você quer estar. É meio que um malabarismo ali de tentar equilibrar todas essas coisas e meio que tentar construir um plano para que a pessoa cresça enquanto a gente ainda segue realizando as coisas que a empresa precisa. Não acho que tenha uma bala de prata aí, uma solução mágica, então é muito caso a caso, é muito de conversa minha com as pessoas.
Uma coisa que eu tenho noção é que à medida que a empresa for crescendo, que o time for escalando, eu não vou ter mais condição de fazer isso de forma tão personalizada com as pessoas. Então, um objetivo meu é capacitar algumas pessoas do time para que justamente elas repliquem esse processo com as pessoas que eventualmente elas estiverem liderando. A ideia é justamente que assim, isso se torne uma parte da cultura da empresa, e eu acho que essa é a palavra-chave importante aí, que a empresa tem uma cultura de investir no crescimento das pessoas. Mas uma coisa que eu penso muito é que essa ideia de que você tem que investir no crescimento das pessoas é crucial. Porque convenhamos que você conseguir que uma pessoa que é um bom desenvolvedor se mantenha aqui no Brasil na condição em que a gente está é complicado. Então, se você não é uma empresa que você deixa muito claro às pessoas que você não está só contratando elas para, tipo, faz essa parada aqui e se vira, mas que você é uma empresa que você está se preocupando que as pessoas que estão com você cresçam e que elas cheguem em um lugar que a empresa vai ajudar elas a chegar no lugar onde elas querem, você não consegue reter gente boa atualmente. Porque se você não faz isso, no momento em que a pessoa começar a adquirir um conhecimento maior, que ela começa a adquirir mais experiência, ela pega a primeira oportunidade para o exterior que tiver. Mas assim, voltando um pouco para o assunto de verdade, eu diria que a questão mais relevante, de fato, acaba sendo que ter esse acompanhamento personalizado. Você entender quem é aquela pessoa, onde ela está, onde ela quer chegar e como a empresa pode ajudar ela naquilo. E aí, você tem que ter um cuidado que está envolvido em todas as fases do trabalho. Assim, tipo, quando eu estou pensando em, por exemplo, vamos começar uma sprint no trabalho, como eu vou distribuir as tarefas que fazem parte dessa sprint? Tá, eu vou pensar, cara, beleza, eu tenho essas coisas aqui que precisam ser feitas, eu tenho essas pessoas. Eu sei que fulano quer se desenvolver mais em relação a alguma coisa, então eu vou tentar atribuir tarefas que tenham mais a ver com isso a fulano. Ao mesmo tempo, eu tento integrar as pessoas assim, por exemplo, cara, tá, a gente trabalha com Elixir aqui, que não é a linguagem mais usada pelo mercado. Então, vamos focar, por exemplo, em você desenvolver coisas que, por exemplo, mesmo que você saia daqui, você consegue ter uma coisa vendável ali. Então, tipo, acho até que, por exemplo, é até meio paradoxal isso em relação ao que eu tô falando, porque enquanto eu tô falando de retenção de gente, eu tô falando de capacitar as pessoas para que elas consigam ficar em outros lugares, sabe? Mas eu pessoalmente acho que, assim, você tem que ter essa noção de que você tem que estar investindo na pessoa, mesmo com a possibilidade de você perder ela. Eu acho que é você fazendo, tipo, as pessoas perceberem que você tem uma preocupação com elas, que você vai fazer elas ficarem, não você tentando alejar elas para que elas fiquem com você. Acho que eu fui meio disperso aí, mas eu diria que é basicamente isso. Castilho, o que você diria para outras empresas que estão numa situação similar à da Comadre, empresas que estão no estágio mais inicial de produto, com times menores, e que cogitem adotar a Elixir? Porque a gente sabe que existe um certo receio na comunidade, com questão de contratação, com questão de treinamento. O que você diria para essas empresas? Eu diria que, tecnicamente falando, o Elixir vale muito a pena. Tem vantagens imensas em você adotar Elixir, tanto em relação à simplicidade que você vai ter no seu desenvolvimento, em relação ao como você vai conseguir escalar seu time de uma forma desacoplada, porque muitas empresas adotam, por exemplo, a questão de microserviços, não porque elas têm uma escala que justifica microserviços, mas porque elas querem ter a organização do time de desenvolvimento que acompanha microserviços. Eu acredito muito naquela questão da lei de Conway, que é que as organizações tendem a seguir a estrutura do software que elas desenvolvem e vice-versa. E o Elixir permite que você tenha as vantagens sociais, digamos assim, do desenvolvimento mais desacoplado, sem que você tenha que ter todo o investimento que acompanha você construir uma arquitetura de microserviços, que é você lidar com todas aquelas questões de comunicação que uma arquitetura de microserviços envolve. Então, assim, é uma vantagem técnica muito grande, é uma vantagem até organizacional muito grande você estar usando Elixir. Agora, tem a preocupação da contratação. E eu diria que para você resolver a preocupação com a contratação, não existe uma solução melhor do que você investir nas pessoas. Então, se você não precisa se preocupar em você não conseguir contratar as pessoas, se você se preocupar em, por exemplo, contratar pessoas boas, que talvez não sejam as pessoas mais sêniores do mundo, mas pessoas que você está disposto a investir na carreira delas. Se você fizer isso, você não vai ter problema nenhum. Porque as pessoas vão chegar para você querendo aprender. Se você realmente se preocupa e investe
no aprendizado das pessoas e você está construindo um produto promissor, vai ter gente que vai se empolgar com isso, vai ter gente que vai querer estar junto de você. Então, existem vantagens imensas e as questões de contratação eu acho que realmente se resolvem com você deixando claro o quanto você está disposto a investir nas pessoas. Então, eu acho que a empresa estando disposta a fazer isso, a adoção de Elixir não deveria ser uma preocupação. Muito bom, Pedro. Muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar algum link para as pessoas te encontrarem, quem quiser se comunicar com você? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito pelo convite. E se alguém quiser falar comigo, os jeitos mais fáceis de me encontrar são no Twitter, na @coproduto, e também no Telegram, que eu estou no @Pedro Castilho. Qualquer pessoa pode vir falar comigo tranquilamente por essas duas mídias. Também queria divulgar um pouco a Comadre, de fato, que vocês podem encontrar a gente no bancodasdiaristas.com.br. E seria essencialmente isso. Eu queria agradecer mais uma vez vocês pelo convite. Obrigado, então, a todos que nos escutaram. Nos vemos no próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.